na parte de domingo, a iniquidade dos cananeus. Muitas vezes nós focamos as guerras e esquecemos os 400 anos que Deus deu de graça e de misericórdia para os cananeus. Se você esquecer o tempo da graça que Deus deu para eles e você se concentrar somente na guerra, você pode ficar confuso. Queridos, Deus concedeu 400 anos de misericórdia e de graça para as nações cananeias, para que eles mudassem de atitude e tivessem o arrependimento. Abra sua Bíblia e vamos ler em Gênesis capítulo 15 e o verso 16. Aqui nós lemos Gênesis capítulo 15, vamos ler a partir do verso 12. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então disse o Senhor: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Deus contou para Abraão o futuro. O que aconteceria com a sua descendência? Eles seriam afligidos como escravos por 400 anos. E aqui o verso 14 diz: mas eu castigarei a nação que os escravizar, depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto dos seus pais em paz, será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, ou seja, 400 anos depois, voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. 400 anos de graça e de misericórdia. Abra sua Bíblia também em Levítico capítulo 18. Levítico capítulo 18, vamos ler então os versos 24 a 30. Aqui diz: não se contaminem com nenhuma destas coisas, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu vou expulsar da presença de vocês. A terra se contaminou, eu a castiguei por sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Vocês, porém, guardarão os meus estatutos e os meus juízos, e não farão nenhuma dessas abominações, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês. Porque os moradores desta terra, que nela estavam antes de vocês, fizeram todas essas abominações, e a terra se contaminou. Que não aconteça que a terra vomite vocês também, por terem se contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vocês. Todo aquele que fizer alguma dessas abominações, sim, aqueles que as cometerem serão eliminados do seu povo. Portanto, vocês devem guardar a obrigação que têm para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que foram praticados antes de vocês, e não se contaminem com eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Deus vomitou as nações que estavam vivendo ali em Canaã, porque eram abomináveis, eram ímpias e tiveram tempo suficiente para se arrepender. Deus não castiga, Deus não pune, sem primeiramente dar o tempo de graça, de arrependimento. Queridos, vamos ler também Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio capítulo 18, vamos ver os versos 9 a 14. Aqui diz: quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos, que não existe entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos. Aquele povo que vivia em Canaã era um povo de bruxarias, de feitiçarias e de comunicação com os mortos, espíritas. E aqui diz ainda no verso 12: pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos de diante de vocês. Sejam perfeitos para com o Senhor seu Deus, porque as nações desta terra que vocês vão possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhos, mas o Senhor, o Deus de vocês, não permitiu que vocês fizessem tal coisa.
Queridos, aqui Deus fala de uma forma muito clara da feitiçaria, da bruxaria, da consulta aos mortos, de queimar crianças a Satanás, ao deus Moloque. Deus condenou essas nações ímpias que viviam em Canaã. O que todos estes textos que nós lemos nos dizem sobre o plano maior de Deus em oferecer a terra de Canaã aos israelitas? Deus está advertindo o seu povo para que não vivam e não pratiquem os pecados e as abominações que as nações que viviam em Canaã praticavam. Deus foi tolerante com eles por 400 anos, mas finalmente os destruiu. Precisamos entender que Deus tem padrões e Ele exige obediência e Ele exige pureza, Ele exige adoração somente a Ele, porque só Ele é Deus. Precisamos ir além do livro de Josué para entender quão grave era a iniquidade das nações que habitavam em Canaã. Podemos encontrar indícios no fato de que essas práticas abomináveis incluíam sacrifícios de crianças, adivinhação, feitiçaria, bruxaria, espiritualismo. Queridos, a descoberta dos antigos textos ugaríticos da cidade de Ras-Shamra trouxe mais informações sobre a religião e a sociedade cananita. Esses registros mostram que a condenação dessa cultura não era apenas compreensível, mas pelos padrões morais do Antigo Testamento era totalmente justificado aquilo que Deus estava fazendo. A religião cananita se baseava na crença de que os fenômenos naturais que garantiam a fertilidade eram controlados pelas relações sexuais entre deuses e deusas. Assim, eles entendiam a atividade sexual das divindades em termos de seu próprio comportamento sexual, e seus rituais religiosos envolviam, sim, práticas sexuais que tinham o objetivo de incitar os deuses e deusas a fazer o mesmo. Esse conceito deu origem à chamada prostituição sagrada, na qual homens e mulheres se envolviam em ritos de orgias. Tudo isso como parte das suas práticas religiosas. Deus abominou, Deus condenou e Deus advertiu o seu povo: não façam isso. Fiquem longe desta atitude, deste paganismo, desta bruxaria, da feitiçaria, da consulta aos mortos. Uma nação jamais alcançará níveis morais mais altos do que os dos deuses que adora. O seu comportamento, a sua conduta será semelhante ao Deus que você adora. Como resultado dessa compreensão das suas divindades, não é de admirar que as práticas religiosas dos cananeus incluíssem sacrifícios de crianças contra os quais a Bíblia faz advertências bem específicas. As evidências arqueológicas confirmam que os habitantes de Canaã ofereciam regularmente seus filhos primogênitos em sacrifício aos deuses. Na verdade, ofereciam sacrifícios aos demônios, a quem eles adoravam. Pequenos esqueletos infantis esmagados encontrados em grandes jarros com inscrições de votos testemunham da religião degradante dos cananeus e do que isto significava para muitos dos seus filhos. A eliminação dos cananeus, portanto, não foi uma decisão repentina, tomada por Deus no momento em que estava prestes a dar a terra de Canaã aos israelitas. Não foi uma decisão repentina de destruir. Na verdade, os habitantes de Canaã receberam um longo tempo de graça, durante o qual tiveram a oportunidade de conhecer a Deus e seu caráter por meio do testemunho dos patriarcas que viveram entre eles. Os cananeus tiveram todas as oportunidades, mas obviamente as desperdiçaram e continuaram em suas práticas abomináveis até que o Senhor precisou pôr fim a elas. Portanto, o foco não pode somente ser a destruição dos cananeus, mas o foco deve ser o tempo de graça. Não foi pouco tempo, cerca de 400 anos de graça de misericórdia, e Deus tolerou, e finalmente a porta da graça se fechou para aquelas nações cananitas pagãs. Meu querido irmão, assim é Deus ainda hoje.
a porta da graça está aberta, mas ela vai se fechar um dia. E então Deus condenará e destruirá não somente Satanás, os demônios, ele destruirá também aqueles que se tornaram submissos a Satanás. Deus destruirá todos os ímpios. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Mas o sistema de governo mudou. E o sistema de governo naquele tempo era uma teocracia. Somente Deus sabe quanta misericórdia, quanta tolerância, quanto tempo de graça foi dado para aquele povo cananita e finalmente Deus deu um basta, um basta. Fechou-se a porta da graça para aquelas nações. Mas antes da destruição destas terras pagãs, Deus ainda estava disposto a perdoar, como podemos ver na história daqueles que se arrependeram, como Raabe, por exemplo, como os gibeonitas, por exemplo. Queridos, a graça e a misericórdia de Deus estavam disponíveis antes das nações serem atacadas. Isso nós vemos claramente na história de Raabe. Hoje, a graça e a misericórdia de Deus estão disponíveis para você. Confesse os seus pecados em arrependimento e receba o perdão e a vida eterna. Aleluia!